Amados, Mateus capítulo 13. Quando a gente olha para Mateus capítulo 13, a gente vê várias parábolas. Todo esse capítulo, ele está recheado de parábolas, e essas parábolas, todas elas, são referências ao reino de Deus. Então essas parábolas, elas são explicações sobre o reino de Deus. Se você quiser entender melhor o que é o reino de Deus, na perspectiva de Deus, é você entender Mateus capítulo 13 e suas referências. Aí você vai entender 100% o que é o reino de Deus. E eu quero ler com os irmãos o verso 31 e o verso 32. E depois também leremos o verso 36 e outros versículos mais. Amém? Se você encontrou, diga amém. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O verso 36 continua assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. A gente nota que, se vocês lerem esses textos de Mateus, constante ao reino, você vai entender que poucas vezes os discípulos pediram explicações para Jesus sobre parábolas. Essa não é a única vez, mas poucas vezes eles disseram: nos explica isso, Senhor, nós não entendemos isso aí. E exatamente essa parábola eles pediram para Jesus explicar para eles. E Jesus disse o seguinte: e ele respondendo disse-lhe: a semente, ou seja, o que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, Jesus. Jesus é o Filho do homem, e é Ele quem semeia a semente. Mas você pode prestar atenção aqui que Ele não diz somente a semente, Ele diz a boa semente. Então, se você é um filho do reino, você é uma boa semente. Você não é qualquer semente. Você não é uma semente de segunda categoria. Não, você é uma boa semente. E nós encontramos essa definição também em Lucas, capítulo 8, verso 5. Quando Lucas, descrevendo a mesma parábola que Mateus descreve em Mateus 13, Lucas diz assim, que o semeador saiu a semear a sua semente. Mateus não diz a sua semente. Mateus diz: o semeador saiu a semear a semente. Mas Lucas diz a boa semente. E aqui Mateus diz que a semente é boa. Amém, irmãos? O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Então, se você se considera um filho do reino, se você entende o que seja ser filho do reino, então você é uma boa semente. Então, se você crê que você é uma boa semente, então você tem que entender o que é a semente.
E ele continua. E o joio são os filhos do maligno. Então não adianta, irmão. No reino de Deus, não somente é semeado a boa semente. No reino de Deus também é semeado uma semente que não é boa. Nós precisamos ter essa consciência. Nem todo mundo é boa semente. Você tem que entender isso. Nem todos que vêm à igreja é uma boa semente. Nem todos que fazem parte de uma igreja evangélica é uma boa semente. Não sou eu quem digo, é o Senhor quem está dizendo. Ele traz aqui duas sementes. Ele diz que uma semente é a boa semente, que é o trigo. Aqui, nesse caso aqui, não é o trigo, mas a gente sabe que o trigo também é uma boa semente. Mas nesse caso aqui, ele diz que a mostarda é uma boa semente. Ele está explicando, na verdade, essa parábola. Então ele segue e diz o seguinte: o inimigo que o semeou é o diabo. Eu acho interessante, irmão, porque Jesus está fazendo uma comparação ao reino dos céus. Olha, outra parábola, volta aí ao verso 31. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que venham as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Depois ele traz a outra semente, que é o joio. Também é uma semente, mas não é a boa semente. A boa semente, ela é semeada por Jesus. Então nós, como semente, somos sementes na mão de Jesus. E lá em Mateus ele diz: o semeador saiu a semear. E Lucas 8,5 diz: o semeador saiu a semear a sua semente. Então nós, como a boa semente, somos sementes de Jesus. É Jesus que nos tem em suas mãos. É Ele que nos coloca no mundo, é Ele que nos semeia. Você precisa entender isso de uma vez. Nós precisamos compreender essa verdade de uma vez, irmãos. A semente sozinha, ela não tem muito valor. Porque você pode comer a semente ou você pode semear a semente. O Senhor não diz aqui que você tem que comer a semente. Ele diz que você tem que semear a semente. Nós somos sementes para ser semeado. Amém? Por isso que é uma boa semente. E a boa semente, ela não é vendida no comércio. A boa semente, ela é separada para ser semeada. Então o inimigo, verso 39, que o semeou é o diabo. Parece uma coisa mentirosa, irmão. Parece uma coisa inexistente. Como é que Satanás vai semear, irmão, dentro do reino? Mas a Bíblia diz, é Jesus quem está dizendo, que ele semeia dentro do reino. Porque Satanás, ele não tem a boa semente. Nada que é bom pertence a Satanás. Satanás só tem coisas ruins, coisas que não servem. E o joio é uma semente que não serve. O joio só prejudica, o joio só atrapalha, o joio só faz mal.
O joio só danifica. E a coisa interessante é que o joio, ela tem uma aparência de boa semente, mas ela não é a boa semente, mas ela parece. Eu sei que muitas vezes nós não temos a capacidade, porque não queremos ter, de julgar as pessoas segundo a palavra. A Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado, mas quando julgado, julgueis pela reta justiça. A reta justiça é o alinhamento da palavra de Deus. Então nós temos a autoridade de julgar a pessoa conforme a palavra, conforme ela esteja alinhada com a palavra ou não, segundo ela esteja em conformidade com a palavra ou não. Você não pode julgar aleatoriamente, como se fosse o dono da verdade ou o santo de todos, mas você pode pegar a Bíblia e saber se alguém presta ou não presta. É muito interessante a gente ver a virtude que tem a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso, ela conhecia quem prestava e quem não prestava, e era uma igreja que já havia caído. Veja bem, é uma igreja que o amor ágape já não era mais o amor funcional da igreja. Eu não sei se você está me entendendo. E a Bíblia diz que a igreja de Éfeso estava caída, porque o amor já não era a coisa maior. E Deus disse: lembra-te de onde caíste. Então estava caída, mas as virtudes espirituais que vieram para a igreja de Éfeso, irmão, não saiu de qualquer forma. E mesmo uma igreja em que o amor ágape não funcionava na igreja mais, mas era uma igreja que ainda tinha a virtude de saber quem prestava e quem não prestava. E não era qualquer pessoa, irmão. A igreja sabia quem era apóstolo e quem não era apóstolo. Eu estou falando de ministério, de liderança de alto nível. E a igreja sabia quem era e quem não era. Não é o menininho da esquina. Não, eram homens, líderes. E a igreja sabia, pela virtude do Espírito Santo, que ainda atuava nela, quem era e quem não era. Muitas vezes nós não fazemos essa distinção, irmão. Nós vemos esses cantores aí que abandonam a música secular e entram na música evangélica, e se diz evangélico, a gente vai lá e compra o CD, joga fora aí não sei quantos reais. Teve CD aqui que eu comprei de cantores que veio cantar nessa igreja aqui, que eu nunca abri, nunca tirei o plástico dele. Não é porque recebi alguma revelação angelical, ou de repente, não. De repente, em alguns meses, aquela pessoa já não era mais evangélica. Nós não entendemos quem é evangélico e quem não é, porque na verdade, para a maioria, o bom mesmo é que não seja muito evangélico. É bom que tenha alguma aparência mundana, é melhor que não seja radicalmente evangélico. É melhor que não tenha um compromisso 100% com o reino de Deus. É melhor que não tenha um espírito de santificação real e verdadeira. É melhor que as coisas seculares sejam mais interessantes do que as coisas espirituais. Mas nós precisamos crescer, amém, irmão? Nós precisamos crescer, não em vanglória, mas em espiritualidade diante do Senhor. Precisamos entender a nossa vida espiritual, para que a gente possa olhar para alguém e dizer: presta ou não presta. O inimigo que o semeou, nós temos que ter muito cuidado nesses últimos dias,
O que o diabo tem semeado, joio, é impressionante, dentro da igreja. Eu já venho de antes, eu venho de 1969, foi o ano que eu me converti. Eu tinha quase 13 anos de idade. Eu recorri esses 44 anos da minha vida. Se eu permaneci até aqui, é pura graça e misericórdia do Senhor. Eu vi muitas coisas acontecer e ainda vejo hoje. Porque o Evangelho, ele não tem duas faces, ele tem só uma. O Evangelho com doble face não é Evangelho. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Precisamos entender a Bíblia, precisamos ler esse livro, precisamos meditar nas Escrituras para vivermos adequado a ela, alinhado a ela, viver em conformidade àquilo que ela diz. Amém, irmãos? Essa é a nossa responsabilidade, porque o diabo segue semeando a sua semente, ele segue semeando a sua semente, e ele sabe muito bem como semear a sua semente. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Vai chegar o momento da ceifa, porque o fim do mundo está chegando. Isso acontece em toda a plantação. Tem um momento de plantar, mas tem um momento de colher o que plantou. No reino de Deus é a mesma coisa. Teve o momento de Jesus semear a sua semente. Teve o momento do diabo semear a sua semente. Mas terá o momento que essa semente será colhida. Tanto a boa semente será colhida, como a semente ruim também será colhida. Vai chegar o momento da verdade. Não vamos enganar para sempre. Vai chegar o dia da verdade, em que a verdade vai sobressair diante da mentira, diante do engano. Aí ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos voltar aqui para o 31, verso 31. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Eu já falei aqui que Jesus não está dizendo aqui que o reino dos céus, ou seja, que a fé começa, vamos dizer, pequena como o grão de mostarda. Aqui não está falando sobre tamanho. Você pode ler de novo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. É semelhante ao grão de mostarda. Claro que ele diz também que é a menor das hortaliças, a menor semente das hortaliças, é o grão de mostarda.
Mas a gente muitas vezes se prende ao tamanho e fica na pequenez do reino de Deus. Mas não é isso. Começa pequeno, porque o grão de mostarda é pequeno, mas ele não permanece pequeno. A grande diferença do grão de mostarda, irmão, de um grão de areia, é que o grão de areia não tem vida nele. Se você semear ele na terra, nada produz, porque não vai germinar, porque não há vida nele. A diferença do grão de mostarda é que o grão de mostarda, pequenino como é, há vida nele. Há toda uma árvore nele. Há toda uma estrutura de vida nele. Você não vai colocar nada, você não vai acrescentar nada nele. O que você tem que fazer é semeá-lo. Mas se você não semeá-lo, ele não deixará de ser uma semente. E para que haja mudança, ele necessita ser semeado. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma semente, que Cristo disse que você é uma semente, e se você acreditar que você é aquilo que Deus diz que você é, então você é uma semente. E você não é somente uma semente, você é uma boa semente. Amém? Você não é uma semente de segunda classe. Você não é uma semente perdida no tempo. Você é uma semente de Jesus. Aleluia. Eu sou uma semente de Jesus. E você também deve ser uma semente de Jesus. Então você é uma boa semente. Será que você pode dizer: eu sou uma boa semente? Será que você pode dizer outra vez: eu sou uma boa semente? Será que você pode dizer outra vez? Eu sou uma boa semente. Você é, porque Jesus disse que você é, então você é. Não é o diabo que diz que você é, não é ele quem te define, é o Senhor, e ele diz que você é uma boa semente. Glória a Deus. Precisamos entender isso, meus queridos irmãos. Todos nós precisamos compreender essa verdade absoluta e fazer e praticar isso que o Senhor está nos dizendo. Ele diz assim: a qual é, na verdade, a mais pequena de todas as sementes, mas ela não pode permanecer pequena. Ela só é pequena até que não seja semeada, até que não seja colocada na terra, até que não seja colocada no lugar propício dela. Porque no momento em que a semente for colocada no lugar propício dela, o primeiro ato dela é morrer. E a gente sabe, querido, que numa semente, se ela não morre, ela fica sozinha. Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Sabe por que você ainda não ganhou nenhuma alma para Jesus? Porque você é um grão que não morreu ainda. Sabe por que você não frutifica? Porque você é um bonito grão, é um grão do Senhor, mas não teve coragem de ser semeado pelo Senhor. Essa é a grande definição sua. Não é mais nada do que isso. E vou repetir: se você não é frutífero, é porque você não foi semeado. Porque quando você é semeado, você morre. Você morre para a sua vontade. Você morre para os seus desejos. Você se entrega ao solo. E a semente só morrerá se entregar-se ao solo. Se entregar-se ao lugar propício.
A semente, o solo é para a semente. Amém? O solo é para a semente. Mas crescendo é a maior das plantas. E se transforma em uma árvore. Parece mentira você pegar uma semente de mostarda que tem que chegar muito perto para vê-la. E depois que você semeia essa semente, daqui a alguns meses, ela está tão grande, tão frondosa, tão linda, que você jamais poderia imaginar que ela saiu daquela sementezinha. É como uma pessoa, irmão. Você vê um homem e uma mulher de 1,60 m, 1,70 m. Às vezes você vê a mãe dessa pessoa, não chegou a 1,50 m. Aquela pessoa de 1,70 m saiu de dentro daquela de 1,50 m. Mas quando era pequenininha. Mas ela cresceu. Mas tem muitos crentes, irmão, me permita dizer, que nem nasceram, porque nem semeados foram. A maior alegria, irmão, não é ser somente crente. A maior alegria não é ser somente crente. A maior alegria é produzir. Porque uma árvore, mesmo que ela cresça e se torne frondosa, se ela não produzir, ela não tem valor. Se lembra da figueira? Não produziu, não tem valor. Uma Jesus mandou secar e a outra ele mandou cortar. Se você não produz, você não tem valor nenhum para Deus. Se eu não produzo, eu não tenho valor nenhum para Deus. Para eu ter valor para Deus, eu preciso produzir. É a maior das plantas. Isso você sabe, é uma alegoria, está comparando a nós, a pessoas. E aqui diz assim: quando ela crescer, se transforma na maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Se as aves do céu, de Lucas 13, que comeu a semente, que foi plantada junto à terra batida, simboliza os demônios, essas aves do céu aqui, simbolizam os anjos de Deus. Amém, irmão? Então você pode ver a conexão em que os anjos têm conosco. Quando você é semeado, quando você morre, você ressuscita, você germina. E quando você germina, uma árvorezinha foi formada. E essa árvorezinha vai crescendo, crescendo. Ela vai crescer até chegar à sua estatura. Porque todas as árvores crescem até chegar à sua estatura. Paulo disse para Timóteo: até que chegamos à estatura de um varão perfeito. Crescemos até essa estatura. Amém, irmão? Então precisamos crescer. Por isso tem tanta confusão, querido, no mundo evangélico. Porque são pessoas que não conseguiram crescer. Não chegaram à sua plenitude de crescimento.
alguma anormalidade tomou conta da sua vida. Deveria chegar a 1,80 m, não passou de meio metro. E vemos todas essas confusões que nós encontramos no mundo evangélico. São vidas que não cresceram à sua plenitude. De sorte que vêm as aves do céu e se aninham. Aleluia. Eu sei, irmão, que nós pouco sabemos sobre anjos. Nossa igreja pouco sabe sobre anjos. Pode ser que esse ano a gente aprenda mais sobre anjos, para que a gente saiba como conviver com eles, como ter o trabalho deles, o serviço deles. Amém, irmão? E chegar a tanto de ver anjo, ver. Já que eles estão ao nosso redor, já que eles estão em nosso meio, já que eles são enviados por Deus para estar conosco, mas nós não temos a consciência deles. A maioria das vezes nós preferimos colocar grade na porta do que colocar um anjo, porque de grade nós entendemos, mas de anjo não entendemos nada. Então é melhor a grade, já que nós entendemos de ferro, do que anjo, já que nós não entendemos de matéria espiritual. Sim ou não, queridos? É ou não é verdade? A Bíblia diz: se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edifica a casa, irmão, é Ele, é o Senhor. E através de quem Ele manda para fazer isso? Os anjos. Eles aninham, eles vêm morar conosco. Aleluia, Ele vem viver conosco, conviver conosco. E de repente, Ele pode até comer conosco, como fez com Abraão. Sem que Abraão soubesse, Ele fez um grande banquete para anjos, e a Bíblia diz: e não sabia que era. A igreja precisa, queridos, nós precisamos subir a montanha espiritual para vermos a vida espiritual do alto. Nós estamos no vale, parece, e quando olhamos para o monte só vemos montanhas. Mas a Bíblia diz que espiritualmente nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. Então nós olhamos de cima para baixo. Amém, igreja? Você olha de cima para baixo e não de baixo para cima. E nós precisamos entender essa verdade, viver isso o dia a dia da nossa vida. Viver. E se aninha nos seus ramos. Irmãos, os anjos também nos ajudam a cuidar dos frutos. Amém? Ele nos ajuda a cuidar dos frutos. São os anjos que estão nos dons. Dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento, dom de fé, milagre, cura, língua, interpretação, variedades. É eles que estão misturados com essas coisas que nós precisamos. Daniel foi colocado na cova dos leões. A fé de Noé moveu os anjos. Desculpa, de Daniel. Moveu os anjos. Deus manda o anjo lá na cova para fechar a boca dos leões, as bocas daqueles leões famintos. Por isso, irmão, que a fé não é maior do que o amor.
mas é mais importante. O amor é o maior. A Bíblia diz que é e é. Permanece a fé, a esperança e o amor é o maior, mas a fé é mais importante. Que para que eu ame, eu preciso de ter fé. Glória a Deus. A semente é algo completo, pleno. Você olha assim para uma semente, e tem semente, irmãos, essa é a hortaliça, mas tem semente, na verdade, que nem o olho humano consegue ver, de tão pequena que ela é. Mas dentro dessa semente, tão pequena que ela é, tem toda uma estrutura, está tudo ali. Você não precisa acrescentar nada, Deus colocou tudo ali. Amém? A vida humana, irmão, a gestação, pega uma semente de um homem e o óvulo de uma mulher, quando se une, algo bem pequenininho e redondinho, bem pequeno, que o olho humano não pode ver. De repente, dentro daquele, que é algo tão pequenininho, tem uma vida. Amém? Cabeça, tronco, membro, todos os órgãos estão ali. Está tudo ali, não acrescente nada que você vai estragar. Já está tudo ali. O que você tem que fazer é se deixar semear. Se você se deixar semear, o mundo vai mudar ao seu redor. As coisas vão mudar ao seu redor, querido, se você se deixar semear. Imagine se esse grãozinho de mostarda, você planta ele, você não vai fazer nada. Uma vez que você lançou ele sobre a terra por si só vai trabalhar nele. Amém? A terra por si só vai trabalhar nele. Então ele precisa desse ambiente. E daqui a pouquinho, irmão, aquela semente morre. Parece que acabou, foi destruída, terminou. Mas de repente uma pintinha verde aparece em meio a algo destruído. É a vida de Deus. E não toca nela, deixa ali, que ela vai crescer. E quando ela aparece sobre a terra, se ela tivesse olhos, e tivesse boca, e tivesse um cérebro, e pudesse raciocinar, o que diria essa árvorezinha? Que história nós temos para contar, querido? Qual é a sua história? Diz para mim. Qual é a sua história? Diga para você mesmo, qual é a sua história? Quando você se reúne com pessoas, o que é que você fala? E se ela entendesse a sua própria existência? Porque eu acho que as árvores entendem muito mais de Deus do que nós. Porque elas nascem com toda a sua
toda plena, toda completa. Ela vai crescendo dentro daquela estrutura. E ela sabe, eu sou uma pequena semente, mas uma vez que me semearam na terra, eu serei uma grande árvore. E quando eu chegar a ser uma grande árvore, os anjos de Deus vão fazer morada em mim. Os anjos do Senhor vão ser a minha companhia, vão ser os meus amigos, os meus colegas, vão ser os meus instrutores, através do Espírito Santo, da palavra do Senhor. E eles irão colher as minhas sementes, porque as minhas sementes serão igual a mim. E essas sementes que serão igual a mim, se forem semeadas, serão árvore como eu. Aleluia. Queridos, vamos mudar nesse ano. Em nome de Jesus, vamos mudar. No ano passado não funcionou. Ninguém ganhou ninguém para Jesus. 1, 2, 3 pessoas que ganharam somente. Queremos apresentar essas pessoas em 1º de fevereiro. Mas a 99% não ganhou nada em absoluto. Nós não podemos seguir infrutífero. É uma prova, é uma evidência que não fomos semeados. É uma evidência que não morremos ainda. É uma evidência que somos somente semente. Irmão, se o sêmen masculino não penetrar no óvulo feminino, não há vida, querido. Não há vida. Precisa de uma terra. A semente precisa de uma terra. Se você quer produzir, você precisa de uma terra. Seja semeado na sua casa vizinha, seja semeado na sua casa de frente, seu vizinho de frente, seu vizinho de trás, seu amigo de trabalho, de escola. Tira um dia do mês. É muito, mas já escalamos assim. Tira um dia no mês, se não dá na semana. Que esse ano 2014 seja um ano diferente para você. Que você realmente tome, ou seja, decida em nome de Jesus: eu vou ser diferente em 2014. O que eu não fiz até aqui, eu vou fazer em 2014. Eu vou pelo menos ganhar uma alma para Jesus em 2014. Vai ser o meu fruto para o Senhor. Não é para mim que você ganha alma, não, querido. É para o Senhor Jesus. Você é a semente, eu sou a semente. E essa semente não é somente uma semente, é uma boa semente. E não é somente uma boa semente, é uma semente do Senhor. Aleluia. E eu creio que o Senhor não se engana com as suas sementes. Não se engana. Se Ele diz que os filhos do reino são a boa semente, porque é. Tudo que o mundo precisa está dentro de você. Você não precisa agregar nada, nem tirar nada, nem trocar nada. Dessa maneira que você é como Deus te fez, é exatamente assim. Igual a você, não há ninguém mais. Não tem nenhuma digital semelhante. Todas são diferentes. No mundo hoje tem mais de 7 bilhões de gente, fora os que morreram, e nunca Deus fez uma digital igual. Não é porque morre, Ele coloca do que morreu para o que vai nascer. Não, tudo de Deus é original.
Você é original de Deus. Amém? Não tem ninguém, pode ter parecido, mas é igual a você, não tem. Você é único. Glória a Deus. Então Deus espera em você. Ele está esperando por você. Ele está perguntando quando é que você vai se deixar semear. Ele está perguntando quando é que você vai querer morrer. Porque só iremos produzir quando morrermos. Se não, irmãos. Porque vai ter um dia da colheita. E só irão colher aqueles que semearam, que foram semeados. Quem não foi semeado vai colher o quê, irmão? Se você não semeia, o que você vai colher se você não semeia? Mas se você semeia, você vai colher. Amém, irmãos? Essa é uma palavra, mais uma, que Deus está falando conosco nessa noite. Quanto crê que Deus está falando com você? Levante a mão. Irmão. Mas você tem que tomar uma decisão hoje. Sair daqui decidido. Marcar o dia da sua morte. E é o dia que você vai sepultar a você mesmo. Aleluia. Mas depois você vai renascer através de muitas vidas. Amém? De muitas pessoas que precisam de você, que necessitam de você. Eu sei que o mundo segue multiplicando as suas atratividades, mas a igreja não pode, irmão, seguir o ciclo do mundo. Não podemos seguir o ciclo do mundo. Eu aprendi uma coisa com o pastor Luiz Hermínio. Ele fala sobre ciclo, círculo e circo. A vida cristã é uma vida de ciclo. Um ciclo termina e outro começa. 2013 terminou, 2014 começa. Novo ciclo para a sua vida. E tem o círculo. É aquela pessoa que vive dando volta, irmão. Tipo o povo de Israel no Egito. E tem o circo. E no circo, você é o palhaço. Que verdade tremenda, irmão. Então você quer o quê? Você quer viver no circo? Você quer viver no círculo? Ou você quer viver ciclo? A gente pode escolher. Então vamos escolher viver em ciclo. Amém, irmão? E que 2014 seja um novo ciclo para esta igreja. Não somente para a sede, mas todas as nossas congregações, todo o nosso campo seja um novo ciclo. Aleluia. E que as realizações do Senhor sejam tremendas nesse novo ano. Amém, irmão? Que realmente a gente faça o que nunca fizemos até agora, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Porque, queridos irmãos, a Bíblia diz: vai haver uma colheita. Ele diz que vai haver uma ceifa, uma colheita. Ele diz que a colheita, que a ceifa é o fim do mundo. Você não vai esperar que chegue o fim do mundo. Porque se chegar o fim do mundo e você não se deixou ser plantado, você vai ser queimado, a Bíblia diz. Aqueles que não conseguem ser semeados, não conseguem produzir, serão queimados. Assim como João é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.